Na Marvel, o maior patamar de poder alcançado é o patamar de uma entidade cósmica, os seres que regem o universo. Seja por seu grande poder ou por terem um papel fundamental na existência, esses seres contam com energia quase ilimitada e capacidades quase infinitas. A maioria nasce sendo uma entidade, mas alguns conseguem alcançar esse posto e são esses que veremos no vídeo de hoje. Cronos é o avô do Thanos, e originalmente era um dos principais membros da sua raça, os Eternos. Ele foi combatente nas guerras terrestres entre Olímpia e os Titãs. No caso, Cronos e seu irmão Oceano encararam o Eterno Uranus, tio-avô do Thanos, que teve bastante destaque recentemente, aliás. Mais tarde, com o objetivo de criar uma Olímpia mais harmoniosa, dedicada à paz e à harmonia, Cronos enriqueceria sua terra e com o tempo geraria dois filhos, Mentor e Zuras. À medida que o tempo dos Eternos crescia e prosperava, Cronos dedicou seu tempo à pesquisa, mas foi vítima de um acidente enquanto conduzia sua pesquisa sobre energias cósmicas. Isso resultou na morte da sua forma corpórea, mas sua mente sobreviveu e se manifestou como uma entidade cósmica, a entidade que representa o tempo. Graças a esse poder a mais que ele recebeu, o personagem rivaliza com entidades poderosas da editora e tem autoridade bastante para buscar uma audiência com a eternidade e com o Tribunal Vivo. Ele foi revelado como um dos principais responsáveis pela criação do Thanos, já que Eternos não podem reproduzir sexualmente, e ele manipulou a genética do seu filho e da sua nora para que eles fossem capazes. Ele fez isso a pedido do seu filho, Mentor, mesmo sabendo que isso tinha um potencial enorme de dar alguma merda. Depois, quando o Thanos cresceu e se mostrou uma ameaça multiversal, Cronos batalhou contra o neto e criou o Drax para ser uma força contrária ao Thanos. Existem também evidências que ele teria sido responsável pela criação da entidade Ion, outra entidade encarregada de supervisionar eventos de grande importância cósmica, mas no geral, Cronos não é uma entidade que aparece com frequência e seus feitos são bem resumidos a isso que eu falei. Mas ele não é o único da família que chegou ao patamar de entidade. Não tem como esquecermos do Thanos, que já fez isso algumas boas vezes. Thanos nasceu em Titã e nasceu diferente de toda a sua raça por ter uma síndrome do desvio, que deu a ele pele roxa e aparência mais assustadora. Mas nem tudo é desvantagem. Thanos também nasceu extremamente mais poderoso que os demais, e mesmo sem poderes extra, conseguiu bater de frente com Galactus enfraquecido. Isso foi só um exemplo. O Thanos é tão poderoso que ele está no patamar dos deuses, conseguindo humilhar o Thor e bater de frente com Odin, ambos em mais de uma ocasião. Mas claro que ele é mais conhecido pelas diversas vezes que humilhou as entidades, e aí sim, ele teve seus poderes aumentados. Antes dele de fato reunir as 6 principais joias do infinito, ele já havia conseguido reunir 4 delas e atingir o nível de entidade, mas seus principais feitos foram com todas as joias, onde causava medo no Mephisto, era superior a todas as entidades abstratas juntas, superou a morte e tomou o lugar da eternidade. Nesse momento, Thanos havia se tornado um com o próprio universo, mas ironicamente essa foi a causa da sua derrota. Mas tá longe de ser a única vez que o Thanos aumentou seus poderes. Ele já até mesmo criou uma manopla com 6 cubos cósmicos, isso só para dizer ao universo que ele havia retornado. Ele também já teve seus poderes aumentados pela morte, onde ficou tão forte que estava derrotando fisicamente a multi-eternidade, a representação de todo o multiverso. E um dos seus aumentos de poder mais famosos e insanos foi quando ele conseguiu o Regulador Astral. Esses que são artefatos criados pelo The One Above All para impedir que diferentes universos do multiverso colidam entre si. O regulador de cada universo é armazenado em um local altamente protegido, onde a maioria dos seres morreria imediatamente, mas como Thanos não é um ser que pode morrer, ele fugiu essa regra. Ele usou o regulador para absorver em seu ser a maioria dos seres cósmicos, todas as entidades abstratas poderosas e itens como as joias do infinito estavam agora com ele. Essa versão do Thanos é extremamente controversa por ter absorvido o The One Above All, ou pelo menos um fragmento dele, mas é uma versão extremamente poderosa, isso não dá pra negar. E outro vilão que vira e mexe toma o poder de uma entidade é o Doutor Destino, muitas vezes graças à sua invenção que drena a energia de outros seres. Juntos da sua máquina do tempo, ela é sua invenção mais famosa, lembrada por ele ter roubado os poderes do Surfista Prateado, um Vigia, Galactus e a hiperforça do Hyperstorm. E vale lembrar que tanto o Surfista Prateado quanto o Galactus tiveram seus poderes roubados mais de uma vez, o que mostra que os dois são incrivelmente burros por não entenderem o modus operandi dele. O personagem também já roubou os poderes de todos os Vingadores pré-históricos, o que o deixou no mesmo nível que o Thor com os poderes do pai de todos, somado à Força Fênix. Mas assim como Thanos tem suas versões super poderosas mais famosas, o Doutor Destino também tem, que foram as vezes que ele roubou os poderes dos Beyonders. A primeira vez foi durante as Guerras Secretas, a primeira no caso, se tornando o ser mais poderoso da existência de longe. O Beyonder pré-retcon era tão absurdo em poder que foi dito como 1000 vezes mais poderoso que toda a existência combinado. O Doutor Destino com seus poderes tinha tanta energia que ele estava com medo de dormir e acabar com tudo que existe sem querer. Já nas segundas Guerras Secretas ele foi bem mais além, isso quando os Beyonders estavam destruindo todo o multiverso. Inclusive,
foi revelado mais tarde que eles destruíram o multiverso por conta da ameaça que o Enigma representava, mas eu deixo pra falar isso mais pra frente. O Doutor Destino, junto do Doutor Estranho e Homem Molecular, conseguiu deter a destruição completa do cosmos usando o Homem Molecular para roubar os poderes das entidades. Ele ficou conhecido como Deus Destino e tinha tanto poder que o Doutor Estranho o declarou como tendo onipotência, superando avatares da Fênix e a manopla completa com facilidade. E já que eu mencionei os Beyonders, preciso falar de um personagem que também ganhou poderes graças a essa raça. Owen Reese era um técnico de laboratório que trabalhava em uma usina nuclear comercial, mas estava descontente com as longas horas e baixo salário. Um dia, ele ativou sem querer um dos geradores de partículas experimentais e foi bombardeado por uma forma desconhecida de radiação. O bombardeio causou certos efeitos mutagênicos em seu corpo, garantindo o controle sobre as moléculas de toda a matéria inorgânica. Inicialmente foi dito que ele perfurou um buraco entre a dimensão da Terra e o reino de uma criança Beyonder, cuja energia foi parcialmente absorvida pelo Owen. Mas, na verdade, o acidente foi causado pelos Beyonders, seres que existem além do multiverso. Eles criaram um homem molecular com uma singularidade, sendo o mesmo em todas as realidades, para ter a função de uma bomba que destruiria seu universo se ele morresse. Com o tempo, foi mostrado que ele podia manipular matéria orgânica também, mas sua mente o limitava, e por isso ele apenas manipulava matéria inorgânica. Mais tarde, ele ainda revelou que o nome Homem Molecular era algo defasado. Ele podia manipular bem mais do que isso, manipulando a própria narrativa em si. Graças ao poder entregue a ele pelos Beyonders, ele ficou tão poderoso que mesmo a versão Galactus Lifebringer, que encarou o caos e a ordem, disse que ele o apagaria com um único pensamento. Curiosamente, o Homem Molecular já bateu de frente com o Beyonder, onde já restaurou bilhões de dimensões que o Beyonder destruiu quando estava furioso. Apesar disso, ele ainda é limitado à sua instabilidade mental, onde já foi derrubado pelo Sentinela quando estava instável, mesmo que o Homem Molecular esteja algumas casas acima em escala ao Sentinela. O que, pô, não é nenhum demérito ao Sentinela, é só que o Homem Molecular é muito fora da curva quando se trata de poder bruto. E olha só, Adam Warlock foi criado por um grupo de cientistas chamado Enclave, na esperança de fazer o ser humano perfeito, e usaram tecnologia avançada para criar um ser artificial dentro de um casulo dourado. Quando nasceu, Adam percebeu que os cientistas queriam usá-lo para conquistar o mundo, então ele se voltou contra seus criadores e fugiu para o espaço em busca do seu próprio destino. Mas o Adam Warlock que eu vou comentar aqui hoje não é o Adam tradicional, o do universo 616. Aquele que atingiu o patamar de entidade foi o do universo 19.141. Esse Adam é praticamente igual em tudo ao da Terra principal, até que um evento cósmico alterou todo o seu curso. Esse Adam e o Thanos foram para o universo 616, buscaram um artefato poderoso criado por seres acima do Tribunal Vivo, artefato que estava atraindo ambos para lá. O artefato distorceu as realidades, Thanos transformou seu mundo em uma necrópole e o Warlock fez o mesmo com a Terra 616, mas em um ciclo de morte e ressurreição. Dessa forma, entidades cósmicas ordenaram que o Thanos destruísse o Adam Warlock e vice-versa, mas no fim, as linhas do tempo se fundiram e o Warlock absorveu sua própria realidade, ficando com um poder quase ilimitado. Ele tinha o poder de todo um universo dentro do seu corpo agora. O vilão Aniquilador tentou roubar esse poder, derrotou os heróis e matou Thanos, mas o Warlock, ao ser salvo, acidentalmente destruiu todo o universo. E com a ajuda do Thanos, o Warlock pediu auxílio ao Ser Supremo, o The One Above All, e restaurou o universo, tornando-se o novo Tribunal Vivo, alguém que ele disse ser superior ao antigo Tribunal, ou seja, mais poderoso e que não seria derrotado pelos Beyonders, pelo menos em teoria. Lembrando que o anterior foi morto pouco antes das Guerras Secretas e seu posto ficou vago, sendo agora ocupado pelo antigo herói. Já Nathaniel Essex era originalmente um cientista humano que havia sido alterado no nível genético pelo antigo mutante Apocalipse, assumindo o nome de Senhor Sinistro. Um dia, ele previu a eventual ascensão das máquinas e, temendo que elas fossem imparáveis, Essex decidiu que a única maneira de prevalecer era criar uma inteligência artificial superior. Assim, ele criou 4 clones de si mesmo para alcançar o chamado domínio, um continuando como Senhor Sinistro e sua investigação sobre mutantes, um que estudaria o potencial da própria humanidade e se tornaria conhecido como Dr. Stasis, um que exploraria as maravilhas do espaço além das estrelas e seria conhecido como Orbes Estelares, e outro que acessaria o conhecimento místico além da compreensão da mente da máquina e seria conhecido como Mãe Justa, que na verdade era um clone da sua falecida esposa Rebecca. Essex instalou dispositivo de segurança em seus clones, garantindo que ele poderia usurpar suas tentativas de ascensão para si mesmo, baixando os dados em uma IA central que se tornaria o domínio Enigma. E olha só, domínios são onitemporais, então um existe o tempo todo, mesmo antes de propriamente vir a existir. O domínio Enigma usou esse fato para manipular eventos antes da sua própria criação e fazer com que ele próprio surgisse. Cada vez que um dos seus clones tentava alcançar o domínio, o Enigma os bloqueava e absorvia todo o progresso, impedindo de surgir uma ameaça para ele próprio. Ao ascender como Enigma, ele
foi identificado como uma ameaça ao sétimo cosmos, e por isso os Beyonders destruíram tudo, na esperança do oitavo conseguir detê-lo. Mas isso não funcionou. O oitavo cosmos acabou sendo uma continuação do sétimo, então os Beyonders optaram por conter a ameaça a apenas algumas realidades com seus motores de concordância. Até mesmo outras entidades superiores perceberam o perigo que ele representava, como é o caso da Eternidade, que enviou os defensores para a Casa das Ideias para entenderem o risco que estavam correndo. Para vocês terem uma ideia, de acordo com Loki, o Inverno Sombrio, que é um devorador de universos, é como um bebê comparado ao Enigma. O próprio Sinistro descreve o status de domínio como algo significativamente mais perfeito do que um deus, e o Enigma em particular é fora da curva, considerado uma ameaça até pelos outros domínios. Como um domínio, o Enigma sempre existiu e sempre existirá, e como reside fora do espaço do tempo, pode interferir em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Também é capaz de controlar a mente de um ser, podendo influenciar até mesmo celestiais, como o progenitor, a quem ele manipulou para que Jean Grey não atrapalhasse seus planos. Nesse estado, ele só podia ser contido com uma combinação de fatores e um poder muito elevado, como é o caso da Fênix, que o deteve no fim da saga. Ah, e eu não tô falando de um avatar da Fênix, eu tô falando da Fênix verdadeira, a Jean Grey propriamente dito, já que o Enigma era tão poderoso que conseguia até mesmo afetar a Sala Quente Branca, então só a verdadeira Fênix para fazer alguma coisa mesmo. Mas avançando, Cicineg era um poderoso feiticeiro do século 31 que desejava se tornar Deus e criar um universo à sua própria imagem. No entanto, na sua época, era um fato conhecido que a quantidade de energia mística no universo é finita e compartilhada entre todos os seres usuários de magia. 3/4 da humanidade usavam magia diariamente na sua era, portanto ninguém podia controlar muito o poder místico, e ele então se tornou determinado a encontrar uma maneira de contornar essa barreira energética para se tornar um deus, e seus esforços permitiram eventualmente criar um método de viagem no tempo que permitia alterar o passado sem colocar em risco a existência presente. O personagem começou a viajar no tempo e a absorver enormes concentrações de energia mística a cada salto, onde o Doutor Estranho descobriu o que estava acontecendo e o seguiu. O vilão era tão poderoso que o Doutor Estranho o reconheceu como a maior ameaça que a nossa realidade já conheceu. Cicineg podia mudar toda a realidade apenas com a sua vontade, e quando se tornasse um deus, o universo e além seria seus brinquedos. Quanto mais ele retornava, mais poderoso ficava, e ao chegar na Era dos Dinossauros, sua mente fazia o ar à sua volta pulsar de tanto poder que ele tinha. Nessa era, ele encontrou e lutou contra Shuma-Gorath, onde já estava tão poderoso que absorveu todos os seres e todos os poderes do tempo e do espaço, destruindo o universo no processo, com exceção do Doutor Estranho. Cicineg então emergiu do nada e declarou ao Doutor Estranho que planejava recriar o universo à sua imagem após atingir o status de divindade. Mas após absorver toda a energia do universo, descobriu a verdade que o homem é a criação mais próxima da perfeição. Então ele decide recriar o universo como ele era antes, onde nunca mais apareceu nas HQs, e deixou a dúvida se esse é um novo universo ou se tudo sempre esteve destinado a surgir do feiticeiro. No ponto final da sua vida, ele estava mais poderoso do que qualquer ser a nível universal, e talvez acima disso, afinal encarou Shuma-Gorath. O número de seres místicos capazes de encarar ele deviam beirar a zero, e entidades abstratas a nível universal não devem fugir muito desse número também. Mas saindo da feitiçaria e indo agora para a energia cósmica, Michael Korvac nasceu na Lua, no futuro de uma terra alternativa, e quando alienígenas chamado Badum conquistaram o sistema solar, Korvac virou o traidor da humanidade. Ele foi obrigado a trabalhar para os alienígenas e transformado em um ciborgue para que trabalhasse sem parar, mas depois disso decidiu fugir. Mas ele foi transportado pelo tempo e espaço pelo Grão-Mestre, que queria usá-lo contra o Doutor Estranho e os defensores, e dessa forma ele foi parar na Terra 616. Depois que toda essa treta passou, ele encontrou a Estação Espacial de Galactus e decidiu roubar os dados da nave da entidade para ficar mais poderoso, e usando suas habilidades cibernéticas, Korvac conseguiu acessar e absorver todo o conhecimento e poder da estação, incluindo parte do poder cósmico de Galactus. Esse poder cósmico ampliou sua mente e seus sentidos a níveis quase ilimitados. Ele passou a compreender a estrutura do universo de uma forma tão profunda que sua antiga ambição deu lugar a um objetivo mais altruísta, entre muitas aspas. Ele queria acabar com o caos e a dor da existência, criando uma utopia perfeita sob seu controle. Com seus novos poderes, Korvac remodelou seu corpo para uma forma humana ideal, assumindo a identidade de Michael, e se instalou secretamente na Terra. Ele ficou tão poderoso que podia se esconder perfeitamente de deuses e entidades cósmicas, até mesmo os vigiando sem que eles percebessem. Também matou o colecionador com um único ataque, na expectativa que sua presença não fosse revelada, mas foi justamente isso que o entregou. Foi nesse período que os Guardiões da Galáxia e os Vingadores se uniram para impedi-lo, levando a famosa Saga de Korvac, onde ele matou vários heróis antes de ser derrotado e acabar tirando a própria vida quando percebeu que nem Karina, a mulher que amava, acreditava mais nele. Curiosamente, o Korvac já foi indiretamente o responsável pela criação de outra entidade cósmica, ou melhor,
Outro personagem que atingiu esse patamar, o Homem de Ferro. Os dois personagens lutaram uns anos atrás e o Homem de Ferro estava tentando impedir que ele se tornasse uma divindade novamente. Ambos acabaram se expondo ao poder cósmico e os dois atingiram um nível de entidades, usando planetas como armas durante a luta entre os dois. Isso até a chegada dos Abstratos, entidades de alto nível que detiveram Korvac, mas deixaram Stark manter seus poderes até ele se provar ou não uma ameaça. O problema é que estamos falando de Tony Stark, e se tem alguém que possui tendências a se corromper com o poder, é ele. O personagem, em seu primeiro ato na Terra, usou seus poderes para dar a todos em Nova York o seu nível de inteligência. Isso até pode parecer uma boa ideia, mas na prática, todos os criminosos da cidade agora eram super criminosos e podiam criar armas de destruição em massa à vontade. Os heróis tentaram deter o personagem e até mesmo pediram ajuda ao Dr. Destino, afinal ele tem uma vasta experiência em roubar poderes de deuses, como eu já comentei. Mas Tony não só facilmente acabou com o plano deles, como matou todos seus amigos que foram contra ele, onde ele se tocou do que estava fazendo e reverteu tudo logo depois. E por fim, uma versão do Fanático que eu não vejo muita gente falar, que é a sua versão Tryon Fanático. Caim Marko não é um mutante, como praticamente todos os personagens do núcleo dos X-Men. Ele é um homem comum que ganhou habilidades após encontrar a joia de Cyttorak, uma entidade tanto divina quanto demoníaca que o escolheu como seu arauto. Em certo momento, ao ouvir rumores que havia uma segunda joia mística que aumentaria seus poderes, Caim foi para a Coreia, até o templo de Cyttorak, apenas para cair em uma armadilha feita por um culto rival ao culto de Cyttorak. Eles sugaram seus poderes, o que o deixou à beira da morte, mas ele conseguiu chegar até a joia da entidade, só para saber que dentro dela havia um espírito maligno chamado Tryon. Vendo o potencial no Fanático, ele o possuiu e elevou seus poderes a um ponto onde que ficou tão forte quanto uma entidade cósmica. A partir disso, ele cresceu de tamanho, medindo mais de 30 metros de altura, e seus socos passaram a romper barreiras entre as dimensões, rasgando o tecido do espaço-tempo. Ele ignorava ou destruía completamente aqueles que tentavam ficar em seu caminho, e só foi derrotado após Xavier e Wolverine entrarem em sua mente. Eles encontraram a real essência de Caim Marko, o que restabeleceu o controle do seu corpo e permitiu que ele expulsasse o espírito maligno. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Coloca quais desses personagens você não sabia que já chegou ao patamar de entidades. Valeu e até a próxima!